Bom dia a todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus possa estar presente nessa manhã, trazendo-nos a inspiração necessária para o que a gente deva falar e não o que a gente queira, que é uma grande diferença. Uma das primeiras caridades que nós espíritas fazemos sem perceber é podendo vencer a nossa canseira, nossa preguiça da semana e vindo à casa espírita. Porque independente do que a gente possa imaginar, lembrar ou conhecer, toda casa espírita existe um trabalho muito grande por parte da espiritualidade no local da casa. E a presença física nossa é capaz de liberar fluidos com calor, a sensação que faz algumas entidades desencarnadas reavivarem a sua consciência, a sua forma de pensar e a espiritualidade poder auxiliá-los de tão perdido que estão depois que desencarnam. Então essa é a primeira caridade que nós fazemos inconscientemente e a espiritualidade aproveita bastante para que eles possam despertar. Assim como nós, Emmanuel fala que existe aqueles que chamamos de mortos, mas estão vivos. Muitos de nós que somos chamados de vivos ainda nos consideramos mortos pela forma como nós entendemos ou procurarmos entender. Seremos considerados vivos mortos toda vez que a nossa preocupação for particularmente só sobre nós. Estaremos mortos. Porque deixamos de perceber a grandeza do universo, as belezas de Deus, o trabalho que Jesus fez com toda a nossa terra, e só ficamos olhando para nós. Existem muitos autores espíritas que de espíritas não tem nada. Só fazem filosofia positivista, filosofia do eu, filosofia que possa exaltar a nossa personalidade, que fica muito distante do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Porque a doutrina espírita, basicamente, ela é o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Toda a sua estrutura, toda a sua formação, todo o seu íntimo é o Evangelho de Jesus. E no Evangelho de Jesus, ele diz que devemos amar o nosso próximo e não fazer ao outro o que não queremos para nós. Então, toda vez que procurarmos fazer qualquer coisa que possa exaltar a nossa personalidade, estamos fugindo da doutrina espírita e, consequentemente, de Jesus. Porque muitos de nós, como diz na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o mal da nossa geração é a nossa indiferença aos fatores morais. E a virtude da nossa geração e a inteligência. Procuramos de todas as formas exaltar a inteligência, fazemos valores e investimento em cima da inteligência e deixamos de lado os valores morais. Mas até aí dá para entender, porque a doutrina espírita diz que a primeira coisa que vai desenvolver em nós é a inteligência. Porque aí, com a bagagem da inteligência, saberemos pesar o que é certo e o que é errado. O que é bom para todos e o que é bom só para nós. E o que for bom só para nós é o que a doutrina espírita considera que deve ser eliminado, que é o egoísmo. Porque a grande vantagem que a doutrina espírita nos mostra, baseada em Jesus, são os seus dizeres
que são eternos, são permanentes, e até hoje esse lado moral de Jesus nunca foi contradito. Muitos escrevem muitas coisas, deturpam às vezes muitas coisas à hora de falar, mas a base de tudo é Jesus. E a doutrina espírita, quando surgiu, que a Terra estava preparada com a sua bagagem de inteligência e ciência para entender, ela veio com essa força filosófica, científica e moral, que até hoje, desde que a gente sabe, a primeira edição do Livro dos Espíritos foi com 725 questões, perguntas e respostas. Mais tarde foram acrescentadas algumas, e hoje tem 1018 ou 1019 perguntas e respostas. Quando o Livro dos Espíritos saiu, o grande ideal, como o Evangelho de Jesus, é mudar o nosso meio, a nossa forma, a nossa maneira de sentir e pensar. Porque a única coisa que nos modifica é quando aceitamos em nosso pensamento que aquilo é bom, que aquilo é válido. Aí nós nos modificamos. Quando soltou-se a primeira edição, houve uma procura grande pelas inteligências que estavam ávidas. E com isso veio a notícia chegar até Kardec que a igreja da época havia comprado muitos volumes, centenas de volumes, do Livro dos Espíritos. Isso deu um ânimo a Kardec. Ele falou, nossa, a doutrina, da forma como ela é, baseada no Evangelho de Jesus, as outras religiões também dizem pregar Jesus e viver Jesus, isso vai ser um avanço significativo. E o Espírito da Verdade lhe disse, olha, não fica muito animado não, porque lendo e estudando a doutrina espírita, eles estão procurando onde está a falha da doutrina, a falha da filosofia espírita, e é aí que eles vão atacar. Até hoje, não descobriram nenhuma falha na filosofia da doutrina espírita. Se existe alguma falha que possa ser apontada, somos nós espíritas, na maneira como nós procedemos, nos comentários que nós fazemos, nas ideias que colocamos para fora, que contraria inteiramente o que a doutrina espírita diz. Quando a doutrina espírita nos fala amai-vos e instruí-vos, a coisa é muito séria. Porque nós devemos realmente nos amar. Porque é um fator que acaba trazendo para nós uma certa serenidade do coração. Quando estamos num lugar, não conhecemos ninguém, mas percebemos que alguém é espírita, parece que a gente dá uma relaxada. Quando a gente acha que é de uma outra religião, a gente já fica naquela assim, né? Se eu falar qualquer coisa vai ter briga, então eu não falo. Então o amai-vos, quando somos espíritas, não é deixar de lado os outros, mas entender que esse porém de conhecer e aceitar a vida espiritual torna-se mais fácil. Mas o instruir-vos é importante. Nós temos que conhecer a doutrina espírita porque é a única coisa capaz de nos fazer mudar. É a única coisa capaz das pessoas que estiverem ao nosso redor verem que realmente essa doutrina tem um valor muito significativo. Porque a doutrina espírita nos diz da pré-existência da alma, da nossa vida e da continuidade do espírito. Que na realidade somos nós, individualmente, espíritos eternos, que temos uma vida só. Só que por hora nós estaremos desencarnados e hora nós estaremos encarnados. Porque se hoje nós desencarnássemos e fôssemos para a cidade de nosso lar, provavelmente nós estaríamos bem felizes. Não estaríamos? Se fôssemos para a cidade de nosso lar. Só que na cidade nosso lar, precisamos ser cidadãos da cidade. Precisamos ter a forma ideal de conter os nossos maus pensamentos e as nossas inclinações infelizes, que é o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos aconselha, que conhece o verdadeiro espírita,
pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para conter as suas más inclinações. Não absolveu nenhum espírita. Não falou de que nenhum de nós somos santos. E não somos. Sendo que na maioria das vezes nós não queremos nos conhecer, porque temos muitas falhas. Então nós ficamos tentando enganar nosso semelhante de quem nós somos. As pessoas que vêm falar, vêm fazer a exposição, não são santos. Eles procuram falar o que tem de melhor, o que aprenderam de melhor, às vezes com uns equívocos muito sérios, mas não são santos. E tem muitas pessoas que deixam de seguir a doutrina espírita por dois fatores: por não estudá-la e não conhecê-la, e por se decepcionar com a atitude de alguma das pessoas que ali falaram ou que dirige a casa espírita. Individualmente, não somos nada perante a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é eterna. Se nós quisermos ser espíritas, nós temos que nos adequar e aprender a doutrina espírita, instruirmos quanto ao conhecimento, porque somente assim, quando aquele impulso nosso, aquele hábito que nós temos, aquelas falhas que nós trazemos já há séculos, quiser saltar de nós para a vida material, para a vida física, para nossas atitudes, nós consigamos segurar pelo conhecimento que nós temos. Colocar freio. Você é a Edna? Oi, tudo bem? Fazia tempo que eu não te via. Então tá bom. Fazer com que a gente consiga se segurar e nos dar material real, valor real, para nós trocarmos as nossas atitudes não muito felizes por uma atitude boa. Porque o nosso lar, como diz o Chico, é uma pequeníssima parte do mundo espiritual. Muito pequena. Porque existe muito mais lugares do mundo espiritual. Porque o que assusta às vezes os espíritas e brinca às vezes nos comentários, fala, quando você morrer você vai para o umbral. Umbral? Umbral para o espírita parece que ficou significado de inferno. Mas André Luiz diz que Deus fez os céus e os seres, mas nós conseguimos nos transformar em criaturas diabólicas e criamos um inferno dentro de nós. O nosso lar, se desencarnássemos hoje e fôssemos para o nosso lar, nós seríamos muito felizes. Mas o nosso lar ainda está na faixa de umbral em torno da Terra. Está no limite da última faixa, mas é a faixa de umbral. Algumas pessoas às vezes questionam, falam assim, mas umbral não está na codificação, isso saiu na psicografia do Chico. Mas umbral para nós espíritas é a erraticidade. Porque umbral nada mais significa que um portal, uma passagem. Então o umbral para entrarmos na vida é o berço. O umbral para sairmos da vida é o túmulo. Então o umbral é para todos os espíritos que necessitam voltar a reencarnar e ainda tem provas e aprendizados a fazer. Passando dessa faixa, reencarnaremos em atitudes de missão, de auxílio aos nossos irmãos que ficaram para trás. E isso a doutrina espírita é clara. Se nós estamos lá na frente, não é porque nós somos privilegiados por Deus, é porque nós já nos esforçamos, já trabalhamos, nos disciplinamos para lá chegar. Então estamos livres? Não. Sempre vai ter alguém mais à frente e sempre vai ter alguém mais atrás. Sempre devemos dar a mão para o que está atrás e sempre pedindo a mão para o que está na frente. A doutrina espírita, como todas as outras filosofias, diz que nós temos o Espírito que vela por nós, que nos zela, nos ajuda. Para nós espíritas é o Espírito protetor. Ele está sempre perto de nós. E muitas das vezes nós só lembramos de Deus, como diz na gíria popular, a hora que o bicho pega.
A hora que o bicho pega, aí nós lembramos de Deus. Rezamos, lemos, fazemos culto em casa, vamos na casa espírita, procuramos pensar de uma forma diferente. A hora que as coisas encaminham, passamos daquela margem de risco, queremos viver como se Deus não existisse. A gente quer frequentar 2 anos a casa espírita e queremos que os espíritos nos dêem atenção durante 20 anos. Estamos doidos para achar uma fortuna. E a doutrina fala que todos nós somos ricos na possibilidade de trabalho. Não existe ninguém pobre na possibilidade de trabalho. Todas as dificuldades nossas são solucionadas com trabalho. Jesus disse isso para nós. Eu trabalho, o Pai trabalha até hoje. E é uma história conhecida que uma senhora uma vez procurou o Chico. Acho que eu vou beber água. Uma senhora procurou o Chico uma vez, falou: Chico, faz 30 anos que eu sou médium passista. E as pessoas acham que médium passista é a coisa mais fácil que tem na casa espírita. Aparentemente é, mas não é. Chico, eu sou médium passista, faz 30 anos. Já estou com mais de 60. Eu queria uma resposta de Emmanuel para saber quando é que eu posso parar de trabalhar. Vocês conhecem a resposta? Emmanuel disse assim: Chico, fala para a mulher que Deus é mais velho e está trabalhando até hoje. O único período que nós temos de folga, de férias, relativamente falando, dependendo da nossa evolução, é aquele período de gravidez. O restante é trabalho. Todos os dias, trabalho. Ah, mas aí eu não aguento. Mas a doutrina espírita nos diz que trabalho é qualquer coisa útil que a gente possa fazer. O valor do tempo é muito importante. O valor das horas é de um significado, de uma preciosidade, é um tesouro que nós temos na mão. Uma leitura, um pensamento de otimismo, que às vezes parece difícil, diante do contexto do nosso quadro nacional da situação, mas a gente aprende dentro da doutrina espírita que a Terra, moralmente, ela está no mesmo quadro evolutivo. Todos os seres encarnados na Terra estão no mesmo quadro evolutivo. Só que, como sempre, os povos mais antigos, mais velhos de vivência, foram adaptando leis que tentam inibir os nossos devaneios, as nossas vontades de fazer aquilo que nós achamos certo só para nós. Porque se nós pensarmos materialmente falando, eu amo minha mulher, amo meu filho, amo meu pai, amo meus irmãos, amo meus netos, materialmente falando. Eu tenho a oportunidade de juntar um dinheiro que não é meu, porque vai morrer, vai acabar. Mas eu amo os meus descendentes, eu vou deixar para eles. Quem que não agiria assim? Quem não pegaria o que não é seu? Quem não usaria de truculência contra o mais fraco, porque ele quer garantir a sobrevivência dos seus? A natureza não mostra que o mais forte sobrevive? Só que também a gente assiste que muitos artifícios a natureza concede aos seres para que eles fujam do mais embrutecido. E para nós, seres inteligentes, que é o único ser na Terra que tem a razão, que os outros virão depois, nós achamos que a nossa inteligência é para ser usada da mesma forma que a força bruta. Podemos até usar, mas a reencarnação está aí para nos ensinar. Se nós observarmos o dia a dia nosso, os noticiários, a gente acha que não vale a pena ser honesto. Mas vale.
Imaginemos um quartinho totalmente escuro. Se a gente conseguisse acender um fósforo para saber onde nós estávamos, isso não seria vantagem para nós? Se conseguíssemos acender uma luz, isso seria melhor ainda. E esse foi o objetivo e é o objetivo de nosso Senhor Jesus: acender luz em nossos corações. Porque a luz física em nós, ela já existe. Basta quem lê o livro Missionários da Luz, que tem no capítulo, acho que 2º ou 3º, sobre a epífise, hipófise, hoje glândula pineal, que eles falam, que quando nós passamos a pensar em coisas mais nobres, ela começa a acender, emitir uma luz. Quando entramos em prece, procuramos conectar-nos com o mundo espiritual e a Deus, nosso corpo todo começa a se acender e todas as células do nosso corpo acendem como luzes de uma cidade. Nosso corpo todo enche-se de luz. Então a recomendação de Jesus, faça brilhar a sua luz, é para que o nosso valor moral se destacasse sobre as coisas materiais e fôssemos luzes permanentes. Porque toda luz serve de orientação, toda luz serve de foco. Mas Jesus não espera muita coisa de nós, porque sabe que nós estamos evoluindo. Mas Ele sabe que nós temos muita coisa para oferecer. Já na nossa escala, no nosso estado de evolução, nós já temos muita coisa a oferecer. Mas o que endurece o nosso coração é o contato com as pessoas egoístas, as pessoas orgulhosas, as pessoas arrogantes, e que a gente, querendo, sem conhecimento, se manter na defensiva, nós usamos os mesmos artifícios. Passamos a ser orgulhosos, arrogantes, egoístas. Sendo que daqui a alguns minutos, nós estamos partindo daqui. E vamos deixar tudo. E o nosso nome só vale para essa vida. O nosso título só vale para essa vida. A nossa tradição de família só vale para essa vida. Porque ao entrarmos no mundo espiritual, ninguém vai perguntar da nossa família. Como o apóstolo Paulo escreveu em uma das suas cartas, cada um de nós irá dar conta de si mesmo. Então dá para entender que a gente tem que cuidar de nós e o restante que se vire. Mas na interpretação de Paulo é assim: vou dar conta de mim. O que você fez do seu corpo? Como que você usou teu corpo? Como você usou a saúde que Deus te concedeu? Porque nós temos o direito de fazer uma plástica, fazer um implante, fazer um ajeitar, mexer, tal. Porque o próprio Chico disse, né, que nós não temos o direito de ficar assustando os outros com a nossa feiura. Então, se a gente pudesse arrumar, é muito bom. Mas depois de arrumado, o que nós vamos fazer com isso? Como que nós vamos usar essa beleza? Porque a natureza toda da Terra, tudo nos menores detalhes, é da inteligência de Jesus, do amor de Jesus. Então, se isso é de um espírito evoluído, nós temos o direito também de nos arrumar. Mas para que nós vamos usar isso? Como nós vamos usar isso? Essa transformação. Então, nós vamos ter que dar conta do nosso corpo, o que nós fizemos com ele. Nós vamos ter que dar conta de como cuidamos dos nossos pais. Nós vamos ter que dar conta de como convivemos com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos patrões, com as pessoas na rua.
E o que nós fizemos de todas as coisas? O que nós fizemos com o lixo que nós produzimos? Uma coisa me fez mudar o pensamento. Na minha casa tem um jardinzinho lá assim na frente da casa, e a grade é um pouquinho mais espaçosa, e tem um cachorro, alguma coisa que entra lá e vai depositar, fazer a conta da natureza no meu jardim. Ele vai entregar a sua parte metabólica no meu jardim, vai exterminar meu jardim. Eu olhava aquilo e falei, meu Deus, se eu catar esse cachorro vai ganhar um bico, porque tem que ser pequeno. Vou pregar esse cachorro na parede e o dono vai me reclamar e eu vou falar o que estava fazendo. Mas na hora veio uma voz na consciência e diz assim: você está preocupado que ele está sujando o seu jardim? Como que você age com o jardim de Jesus, que é a terra? Que a minha alegria era receber papel no semáforo e catu, dirigindo com minha mão para fora, fazer aquela chuva de papelzinho para trás assim. Aquilo me doeu na consciência. Ainda tenho vontade de picar, mas eu amasso e deixo no banco do carro. Daí para frente eu não posso mais alegar a ignorância do que eu faço. Então o que eu não quero para mim, eu não posso fazer para o outro. E eu não sei até quando, mas o cachorro subiu do meu jardim. É gozado, mas foi isso que aconteceu. Então, toda vez que nós nos movimentarmos para melhorar as coisas, o mundo dá para nós o que pode ser de melhor. Não tem nenhum de nós que não nasceu com uma qualidade, que é o que Jesus nos diz, que o Senhor deu um talento para quem tinha condição de administrar um talento. Os outros têm condição de administrar outros. Mas é impossível qualquer um de nós não nascermos com um talento. E a maioria das vezes nós buscamos enterrar esse talento. Porque existem grandes associações voltadas à caridade. Às vezes temos vontade de fazer isso, mas a caridade não é só material. A caridade, ela é mais forte moralmente falando do que materialmente falando. Porque a matéria passa, a matéria acaba. Mas a caridade moral, ela fica gravada em quem a recebeu. E isso faz com que essa semente germine. Isso faz com que essa semente, com o tempo, ande. Mas como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, muitas pessoas deixam de fazer a caridade moral por causa da ingratidão de outra pessoa. Mas se não for assim, como que nós vamos desenvolver uma das virtudes que mais enobrece o nosso espírito, que chama-se paciência? Perdão. Não tem como nós desenvolvermos se nós não formos testados. Como é que um aluno vai saber se ele está bem ou tem conhecimento ou não? Fazendo a prova. Quando Jesus nos disse que nenhum de nós sairíamos da terra enquanto não pagássemos até o último centil, isso pode trazer uma certa tristeza. Fala, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar até o fim se eu não sei quanto eu devo? Mas se trouxermos isso para o nosso dia a dia, imaginemos uma sala de aula. Geralmente tem quantos alunos? 30, 35, 40 alunos? Nossa! 40 alunos numa sala de aula. Quantas matérias existem em média? Umas 9, 10 matérias? Mais ou menos. Desses 40 alunos, nessa ano arredondado, 10 matérias, quantos tiram 10 em tudo? Quantos tiram 9? Quantos tiram 8? Quantos tiram 5?
Aí já começa a aumentar o número dos 5. Mas só seremos bons alunos quando tirarmos 10 em todas as matérias. Teremos que reencarnar muitas vezes na Terra para desenvolver todas as virtudes que o nosso espírito tem e é dimensionado para a nossa vivência na Terra. Aí poderemos pleitear mundos melhores. Mas enquanto isso, ninguém pode fazer nada por nós se nós não decidirmos fazer isso. Mas como desenvolver a virtude? Toda vez que resistirmos ao arrastamento para uma coisa não muito boa, nós estamos desenvolvendo virtudes. E isso para tudo. A própria irritação é uma coisa muito comum entre nós espíritas. Porque a gente acha que conhece já alguma coisa e fica inconformado como que as pessoas ainda fazem aquele tipo de coisa. Como que as pessoas ainda agem daquele jeito. Porque ainda não conhece o que nós conhecemos. Só que ele tem menos responsabilidade que nós. Nós temos mais responsabilidades. Ao desencarnarmos, nenhum de nós vai virar santo do dia para a noite, nem espírito evoluído. Mas nós vamos entrar verdadeiramente na faixa que o nosso pensamento é. Nós vamos encontrar conosco, exatamente como nós somos. Mas como eu sei como eu sou? Como ter ideia de quem eu sou? É só nós olharmos o pensamento nosso que nós temos e não temos coragem de falar. Não temos coragem de contar com uma pessoa amiga com medo de nós sermos recriminados. Esse é quem nós somos. Aqueles pensamentos que faríamos se não tivesse ninguém vendo, isso é o que nós somos. Deixamos o corpo, porque o corpo para nós é uma bênção que nós não imaginamos, porque ele retém o nosso espírito o tempo suficiente para a gente se modificar o jeito de pensar e, ao deixarmos o nosso corpo, entrarmos numa faixa melhor no plano espiritual. Você acha que o Chico Xavier, quando desencarnou, passou pelo umbral? Passou. Só que a forma de passar é diferente. Porque ele passou como faixa de luz, foi embora. E nós vamos estacionando nas camadas do umbral. Nós vamos estacionando nas camadas onde precisamos encontrar as pessoas que são solidárias ao nosso tipo de pensamento, montarmos uma equipe e voltarmos para a Terra para sentirmos o peso dos nossos próprios erros, das próprias dificuldades que nós criamos, para decidirmos a mudar. Falar, não, estou cansado, não quero mais saber disso, quero mudar. É fácil mudar? Não. Porque tem um monte de amizade que nós fizemos no passado, eles têm prazer da nossa companhia e não querem que a gente siga no caminho. Então precisamos lutar com as nossas tendências infelizes. O Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, nos fortalece muito. A situação que está, as pessoas que estão coordenando o mundo irão desencarnar um dia. Mas se fôssemos nós escalados, vem cá, ó, o cara lá morreu e está na direção, vem cá, vamos fazer o trabalho lá. O que nós temos para oferecer? Qual a boa ideia nós temos para integrar na sociedade que possa transformá-la? Eu tenho uma boa ideia que ela funciona bastante. Então guarda para você. Põe essa boa ideia no ar. Não queira ser egoísta. Joga essa boa ideia no ar. Se ela for boa, se ela funcionar, ela pode ser aproveitada. Estou melhorando a vida para o outro? Não, estou melhorando a vida para nós. Porque a Terra é muito bonita. A Terra
é fantástica. Basta a gente ver alguns documentários na televisão, não tem nenhum país do mundo, não tem nenhum canto da terra onde não tenha beleza. A natureza não seja assim exuberante, e tudo isso é criação de Jesus, esperando que a gente passe a entender e compreender a grandeza e a bondade de Deus. Se nós formos lá e destruirmos a natureza, que segundo o livro A Caminho da Luz, a natureza, como nós falamos, é todo o pensamento, a inteligência e sentimento de Jesus que coordena tudo. Nós destruímos, a natureza vai lá e tenta consertar tudo novamente, tenta acertar tudo novamente. Os terremotos, os maremotos, os tsunamis que acontecem, é para acontecer, tem que acontecer, porque os mundos mais evoluídos materialmente, ele tem que estar em equilíbrio, ele não pode ter esses problemas que surgem geológicos, porque ele vai estar acomodado por uma civilização mais acomodada. Mas como na nossa evolução o planeta tem que evoluir moralmente e fisicamente, na sua evolução ele precisa passar por essas acomodações. Como nós temos vários débitos acrescentados no passado devido ao nosso livre-arbítrio, que nós podemos escolher fazer o certo e o errado, e às vezes escolhemos a ideia não muito boa, nós somos colocados na passagem no lugar onde essas coisas irão acontecer. Não há privilegiados para Deus, mas também não há injustiça. A primeira questão do livro dos Espíritos: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então ele fez tudo está certo, tudo está equilibrado, tudo está normal. Ele também nos fez? Fez. Bom, se ele nos fez, vamos partir do princípio, da ideia inicial. Se foi Deus que nos fez, nós não temos defeito de fabricação. Segundo André Luiz, nós não temos defeito de fabricação. Nós nascemos para ser perfeitos. Só que temos que ter o mérito das coisas. Nós temos que ter o valor de ter trabalhado, ter se dedicado, ter se disciplinado para conseguir as coisas. E Emmanuel fala que a disciplina antecede a espontaneidade. Podemos fazer caridade todos os dias, todo momento. Conseguimos articular esse movimento da boca, esse nervo da boca? Isso já é caridade sorrir. Porque às vezes a pessoa olha para nós e fala: deve ser bobo, né? Está rindo assim, deve ter algum problema. Mas aquilo entra na cabeça da pessoa. Por que ele está rindo? Está sorrindo? O que está acontecendo? O que tem? Aquilo começa a trabalhar e a mexer. Porque tem uma história de Ney Lúcio, acho que é o Alvorada Cristã, ele fala que teve um jovem que começou a procurar o Evangelho de Jesus e a ler. Ele se apaixonou, o jovem. Ele achava a resposta para tudo na vida, para todas as dificuldades, todos os problemas. Aquilo começou a envolver esse jovem e ele começou a viver isso. Onde tivesse oportunidade de agir e fazer no Evangelho, ele fazia. Mas todo jovem vai crescendo, tem que trabalhar, tem que pagar as dívidas, tem que acertar, procurar levar uma vida honesta. Saiu para procurar emprego, serviço, e o único serviço que ele conseguiu arrumar foi numa vinha, e o patrão era muito bravo, muito nervoso, muito irritado, muito exigente, não deixava ele respirar momento nenhum enquanto ele estivesse lá, que é diferente hoje, né? Você vai nas firmas, você olha de lado assim, está todo mundo ótimo, tem para ficar tocando no WhatsApp, no Facebook, ótimo, mas vai fazer o que com esse conhecimento? Segundo quem entende, tem mais mentira do que verdade ali, né? Perde-se tempo com mais mentira do que com as verdades. E esse patrão não dava tempo para ele.
era uma exigência constante todo o tempo. E ele já não tinha mais como pregar o Evangelho, estudar o Evangelho, fazer as coisas, porque era o prazer que ele tinha, ele não tinha mais como. Ele aguentou uma semana, foi lá, falou: não quero ficar aqui mais. Ele falou: mas por quê? Você estava indo tão bem, trabalhando direitinho. Ele falou: não quero ficar aqui mais. Ele falou: mas o que houve? É outra proposta? Ele falou: não. Eu vou servir ao meu Senhor, que eu tenho muito mais felicidade em servi-lo do que a servir um patrão rude, grosseiro, sem conhecimento nenhum espiritual e que só sabe sugar a gente. Virou as costas num sorriso irônico e foi embora. Aquele dia foi um dia pleno de felicidade para ele. Ele se sentiu livre, pôde andar, pôde ler, pôde pregar, pôde fazer do Evangelho. À noite, totalmente realizado, extasiado, ele vai adormecer. Ele vê uma luz entrando no quarto dele. Ele salta, espiritualmente falando, ele vê a Jesus. E Jesus chega para ele bem triste, assim, olhando para ele, e fala: Senhor, por que o senhor está tão triste assim? Eu não estou fazendo certinho, não estou pregando o Evangelho, não estou fazendo as coisas como deve ser. E Jesus falou: não, nessa parte você está certo. Mas isso foi o que você escolheu para você. O que eu escolhi para você está lá naquele serviço. Eu falei: mas como? O patrão descreveu toda a característica do patrão. E Jesus disse para ele: esse patrão é um mordomo da fortuna. Ele é um mordomo que eu escolhi para servir a fortuna. Esse patrão tem 200 famílias sob a responsabilidade dele. Esse patrão tem a preocupação de que aqueles que estão na sua responsabilidade não falta serviço. A dureza dele, a rudeza, é por ele não conhecer a minha palavra. Mas se você tivesse ficado lá 5 anos, vivendo o que você aprendeu do Evangelho, você conseguiria o transformar, e ele trataria melhor todos os seus funcionários, independentemente do lucro que ele iria ter. Aí, a hora que ele se preparou para falar alguma coisa, Jesus virou e foi embora. Ele acordou no outro dia com o coração batendo mais do que tudo, foi lá no emprego e falou assim: ó, eu vim pedir o serviço de volta. Por favor, você saiu ontem daquele jeito que fez, a forma como você saiu, que você disse para mim, por que está voltando agora? E ele diz assim: foi o meu Senhor que pediu que eu fizesse isso. Ele falou: quem é o seu Senhor? Ele falou: é Jesus. Diz na Eunuco que daquele momento para frente, o patrão começou a pensar quem era esse Jesus que conseguiu fazer uma transformação tão radical num jovem, que normalmente costuma ser rebelde, e fez com que ele aceitasse novamente o trabalho. Jesus é o objetivo da nossa vida, e que Ele nos ilumine e nos ampare hoje.